profundo, né? Agora, já avisei alguns irmãos, né? Já saiu a lista do próximo trimestre, de abril, maio e junho. Quem quiser adquirir, aí eu vou encomendar ela, né, de novo, né? E daí quem quiser também fazer o pagamento, eu vou encomendar ela no começo do mês, o pagamento ali, né? Aí provavelmente vem ela mais no mês, fim do mês, ela já vem para nós estudar em abril, né? Começar abril. É sobre a família, lições muito importantes. E nos dias de hoje, graças a Deus, ainda há lições sobre o que nós estamos passando hoje. A família hoje anda passando muita dificuldade, né? Vai aprender muito. Né? Então hoje a gente vai aprender sobre o livro de Ezequiel, sobre as duas visões que ele teve, sobre a do Vale dos Ossos Secos e a das águas correntes, então, né, que ele viu a visão também, né? Então essas são as principais visões, né, do livro de Ezequiel, né? E estava escutando um pouco hoje sobre o livro de Ezequiel. E uma das visões dele, as primeiras visões que ele teve, ele ficou 7 dias sem falar, né? Sem fazer nada, de tão gloriosa que foi a visão que ele teve. E que bom que nós pudéssemos receber essas visões também, essa glória de Deus que eu falei na aula passada sobre o Martin, né? E então é muito, muito poderosa essas missões, né? Hoje se tivesse um pedestal aqui, não ia bem, mas não é só o começo aqui, eu quero passar. Eu mandei no grupo também alguma coisa sobre a história do mundo hoje, né? Então eu mandei, não sei se eu vou, aqui no começo só eu quero fazer, depois eu fecho duas coisas. Aí, então a história do Vale o que significa o Vale dos Ossos Secos, na visão de Ezequiel, né? Os ossos significa a casa de Israel. Os tendões, alianças políticas, militares, renascimento da língua hebraica e recuperação econômica. A carne, né, ossos secos lá, estrutura política que deram forma, e a pele, proteção e acalmamento. Faltava em Israel naquela época um exército organizado, e hoje ele está entre os mais bem treinados ocupados do mundo. A gente vê nas notícias hoje em dia, né? Então, também deixei no grupo lá um link que tem várias aulas, de 1 até 10, não lembro mais quantas aulas tem, sobre a história da igreja, né? O início da reforma protestante, né? Então está lá para quem quiser olhar também. É história, é uma lição histórica, né? É a lição da igreja, onde começou o avivamento. A gente vai estudar sobre a lição, mais alguns movimentos. Na próxima lição a gente vai estudar como veio o avivamento, a palavra de Deus para o Brasil, né? O Nervinho, o outro irmão lá que a gente vai estudar no ano passado, Daniel Berg, né? E então a gente vai estudando sobre história, né? E é bom estudar sobre história para saber, né? Onde é que começou tudo, né? Aprimorar, né? Então, falando um pouquinho também do segundo texto áudio ali, da leitura bíblica, onde fala sobre o rio, né? Se tivesse no slide aqui, né, a gente podia, vou ter que comprar, né, esse negócio aí, porque eu consegui uma imagem do templo, né, onde eram as correntes do rio que ele profetizou, né? Então a gente consegue captar melhor, né? Então, esse capítulo do 47, ele tem um aspecto escatológico. Então ele fala das coisas futuras, né? E em relação com o período do milênio. Tem também um aspecto pneumatológico, que significa o estudo doutrina do Espírito Santo, né? Então, aplicações teóricas profundas. Essa aplicação é tudo no Novo Testamento, né? Nós podemos ler, quem quiser procurar, João capítulo 7, versículo 37 e 39. Você pode ler esse versículo também antes de começar. Ele representa desde o recebimento do Espírito Santo, com ato da conversão, passando por uma vida contínua de frutificação, até experiências mais profundas com Deus. Então depois a gente vai ver ali a experiência das águas, né?
vai ver ali que começou lá no joelho, depois foi indo. Cada vez vai subir na água até ele sair nadando. Ele já está bem mais, vamos supor, firmado na palavra de Deus, crente, né? Então já está transbordando do Espírito Santo. A gente vai ver na lição, eu vou comentando aí, então, sobre isso. Quem achou? Quiser ler? 37, É. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou-se: alguém tem sede? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Tá bom, até 39. Então ali que ele profetizou, né, era Deus, Jesus é a água viva, né? Aquele tanque também onde ele estava lá da viúva, né? Que foi falar também numa lição, né, do avivamento de Jesus, né? Então eu sou a água viva, né? Quem bebe nunca mais terá sede. E nós bebemos a água viva, né? O Espírito Santo de Jesus, né? Então nós vamos estudar então essa lição. Como falei, do Vale do Osso Seco, capítulo 37, e da imagem das águas no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo. O que ele deseja fazer com nós? Trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo, sangue onde não há mais frieza, onde há frieza espiritual, avivar o que está morto. Veremos que Deus fez isso muitas vezes na sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer de novo. Então, o que ele fez no passado, ele pode fazer de novo. Então é preciso cultivar uma boa expectativa da parte de Deus. O Espírito Santo não age por força nem por violência. Entretanto, é preciso reconhecer que Deus ainda tem levantado talentos na sua obra. O Espírito tem soprado em pessoas que amam ao Senhor e zelam pela proclamação do Evangelho. É a vontade de Deus que o seu povo seja avivado. Então é o desejo dele que o povo seja avivado. Amém. Para nós. Então vamos começar então na introdução. Quem quiser ler a introdução para mim, fica à vontade. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19 e no século 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47. Estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, lemos, né, que antes da vinda de Jesus possa ter um grande arrebatamento, um grande avivamento mundial no Brasil, né, no mundo. A gente vai ver alguns lugares onde começou o avivamento mais cedo e hoje, né, tem meia dúzia de gente. Eram 7, 8 mil pessoas, hoje estão lá com 4, 5 na igreja, na Europa, principalmente, também depois. Então, que nós viemos ter esse avivamento e não decair, né? Receber esse avivamento. Então, se a gente fala no modo geral grande, né? Que é nas cidades do mundo, né? Mas isso também serve para nós hoje, né? Nós hoje, né? Então, nós precisamos crescer espiritualmente e sempre manter esse avivamento. A chama viva, né? A chama acesa, né? E com o Espírito Santo para a gente não decair, né? Então vamos ver então o avivamento no tempo de Ezequiel. O ponto 1. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel.
Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel proclamou entre as nações para onde foi. Então, ainda bem que Deus tem misericórdia, né? A gente vai estudar a história, tem aquele que eu postei ali, que foi de tanto o pecado de Israel era tão grande, que Deus, né, destruiu totalmente Israel. Aquele templo maravilhoso que Salomão fez, né, foi tudo por água abaixo, né? Foi destruir tudo. Né? Então, que pena que o povo chegou a esse ponto, né? E precisa uma lição para nós hoje, não íamos chegar a esse ponto. Né? E a maioria, assim que a gente vê, até comentei uns fim de semana ali, que por que a gente brinca, né? Por que tem, às vezes, esfria a igreja? O povo está abençoado, Deus abençoa, e aí tu está bem de vida financeiramente, bem de vida, aí tu relaxa e acaba caindo. Às vezes, que nem eu brinquei, né? Porque Deus deixa tu rico, né? Ele vai se deixar sempre pobre para tu rir na igreja, né? Uma analogia, né? Para tu sempre se manter fiel, se tu quer, você vai desviar, né? Então, Deus conhece o desejo de cada um no coração. Ele vai te abençoar até o que tu estiver preparado. Onde tu buscar mais, quando tu começar a buscar mais, Deus vai te preparar mais, vai te abençoar mais. Então, vem da nossa parte, né? Pedir a bênção de Deus para você preparar. Porque o Pai está aí para nos abençoar. Ele é dono do ouro da prata. Só que muitas vezes a gente não recebe porque não está preparado. Não pede uma preparação. A gente não busca preparação, né? Do Espírito Santo nas nossas vidas, transformação, né? Então Deus não tem como. Deus está ali, né? Pronto para te abençoar. Mas muitas vezes a gente não alcança essa bênção, porque a gente está preparado, a gente não busca a preparação. Então a gente acaba ali rodeando, que nem o povo rodeou no deserto, 40 anos. Né? Essa história também, né? Não era longe, né? Mas eles ficaram rodeando ali, ficaram no mesmo lugar ali, por desobediência a Deus, né? Murmuração, né? Conhece um pouco a história, né? Então isso que ocasionou todo isso aí, né? Sempre desfalecendo, caindo no pecado. Né? Então, ponto 2. Vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me ordenou. Me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. A história conta que esse vale, como a pessoa morreu muita gente. Né? É um lugar de guerra. Então morreu muita gente ali. Então eles não tinham como inteirar todas as pessoas. E eles jogavam nesse vale. Então eram montanhas de pessoas, de gente naquele vale, mais retirado. Então virou uma ossaiada lá que, né, um monte de gente morta. E Deus mandou profetizar. Como eles estavam mortos, né, eles iam ressuscitar. E em visão ele teve. É que imagina, né, eu imaginei eu vendo aquele monte de osso, né, levantando para cima, né, correndo. Que visão gloriosa seria, né? Será? E foi, né? Então Ezequiel ficou a base lá ali, né, extasiado, né? Imagina tudo, aquele monte de osso aí, tudo correndo, né? Cheio de espírito, né? Então, para ver como Deus ainda restaura, né? Então, deu essa visão que, mesmo que estando morto espiritualmente, ele tem misericórdia e pode ter levantado assim no fundo do poço. Muitas vezes assim a gente vê também as coisas parece que não tem mais jeito, né? Estão indo cada vez mais ruim, e chega lá no fundo do poço. Mas às vezes para a situação melhorar, às vezes é melhor quebrar todo o vaso e substituir tudo de novo, do que ficar ali quebra, não quebra. Então às vezes quando não tem mais solução, aí que tem solução. Aí que Deus se levanta para a gente nos abençoar e restaurar a glória. Então o ponto 3.
o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com a qual mediu uma distância de 1000 côvados, mais ou menos 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seu tornozelo. A cada etapa de 1000 côvados, 450 metros mais ou menos, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos ombros, lombos e por fim a nada. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, cultura e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar a misericórdia de Deus. Quem tem um livro que adquiriu, não sei se leram, eu achei interessante, eu vou ler uns versos aqui onde ele fala sobre, trazendo para nós hoje, né? A primeira etapa, então, que ele sentiu que estava nos tornozelos. Podemos dizer que se trata do crente que não se aprofunda no relacionamento com Deus. Só vem da igreja e não busca se aprofundar na palavra de Deus. A segunda etapa, então, que dá os joelhos pelos joelhos, né? Podemos entender que se trata do crente que já tem mais comunhão com Deus, mas ainda não está bem firmado nos seus pés. E em termos espirituais, e continua dominando nada pelos sentimentos humanos e carnais. Ele está indo, mas está ali, né? Um pé aqui e um pé lá. Né? Aí a terceira etapa, onde ele cobriu pelos lombos, né? Trata do crente que ainda tem os pés na terra, mas já se sente mais envolvido pelo rio, da graça de Deus, estando mais voltado para cima, para as coisas espirituais. Então ele está buscando, né? Então ele está buscando, está se levantando e cada vez mais, né? E aí por último, então, na quarta etapa, onde já ele estava nadando, né? Então é o nível desejável da maturidade cristã. É o topo, né? Estamos transbordando o Espírito Santo. O crente deixa de ser carnal ou natural e passa a ser um homem espiritual, que discerne bem em tudo. Grandioso isso, né? É nossas etapas. Nós vamos indo passando como crente. Então a água bate ali e só depende de você caminhar, né? A visão que ele teve caminhado à frente e a seguir em frente, né? Então só depende de nós aumentar a nossa etapa espiritual, o avivamento espiritual da nossa vida, né? Não parar, né? Seguir. Ele tem bênção para nós, né? Então o ponto 2, dos grandes avivamentos no mundo. Então aqui fala bastante da história. Eu deixei aquele link lá, se quer conhecer sobre história, aprofundar. É uma coisa assim, para quem gosta de história, é bom, mas quem não gosta de texto, para estudar história é complicado, né? Assim, história, mas tu vai, conforme vai estudando, a curiosidade vai aumentando, né? Daí tu costuma gostar mais. Então a gente vai ver na Europa, onde o comentarista fez a coisa, comentário, houve períodos que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 27:47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Então, na Europa, hoje em dia, né, pastor, está bem, decaiu muito, foi na Europa, né? Então ali foi o testemunho, agora me lembrei, que teve um pregador que foi para lá, onde serviam ceia para 7 ou 8 mil pessoas, aí serviram ceia para 6 pessoas, e uma delas era o pastor. Então para nós ver a decadência que estava, né? Espiritual. Mas nós buscar, Deus ainda tem misericórdia para levantar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E outra coisa também que eu peguei assim no estudo, a reforma protestante, né, começou em 31/10/1517. Então ali começou a reforma protestante. Né? Então outro ponto que a gente vai ver na letra A, que diz na lição, na Alemanha, né, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente
totalmente voltado para as missões mundiais. Então Deus usa, como usou Ezequiel, assim Ele usa pessoas que se dão um lugar, né, que Isaías disse, né, eis-me aqui, para tentar buscar um avivamento, né? E muitas vezes, né, ficam na história marcados como ficaram, né? Você vai ver várias pessoas que ficaram marcadas, né? E que tiveram essa coragem, né? De pregar o Evangelho, de mostrar a palavra de Deus para as pessoas, onde ele pôde ter um avivamento, né? Então sempre tem que ter alguém para levantar, né? Para que nós possamos ter, ser essas pessoas, né? Para levantar um avivamento espiritual. E então você vai ver aqui também na Inglaterra, o ponto B, por volta de 1740, John e Charles Wesley e Gregory George Winterfield atuaram uma grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre aquela nação de Inglaterra. Muitos hoje falam que, eu vi também assim comentários, que existia uma Inglaterra antes do avivamento e hoje uma nova Inglaterra, para ver o poder do avivamento que teve naquela nação. Através do homem. No país de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas, ele lhes falou da visão que recebeu de Deus, um domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de que Deus, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Então a importância, que eu sempre falei também na aula passada, do jovem buscar, né? O jovem tem uma espiritualidade desde pequeno. Quando crescer, ele pode ser mais abençoado, né? E se receber o dom de Deus vivar, né? Tem que seguir, né? Tem que colocar em prática, não se desviar, né? Falar da palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem medo de falar da palavra de Deus para as pessoas, se expor que a gente é crente. Às vezes a gente trabalha 10 anos, que nem aquela história lá, trabalhavam 15 anos juntos, os dois eram crentes e não sabiam, né? E nenhum evangelizou com o outro, né? Você fala assim? Não, aproveitando esse assunto aqui sobre os jovens, né? Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, né? Eu digo, por que os nossos adolescentes, nos dias de hoje, nós estamos se despertando? Por que os nossos jovens não estão se despertando? Né? O que a gente observa aí nos últimos tempos é uma frieza, né? Por parte dos nossos jovens, frios espirituais, né? A grande maioria. E eu não digo dos mundanos, eu estou dando dos filhos de crente. Nossos filhos, né? Isso é terrível, porque as nossas crianças não se despertam para o Evangelho. Quem é que está falhando? Será que as crianças somos nós? Será que não é nós que não temos dando uma vida impulsionando eles a buscar o Espírito de Deus, né? Não é verdade? Né? Imagina que uma criança incendiar o país inteiro. O que é um avivamento, né? Incendiou o país inteiro. Uma criança de 12 a 13 anos. O Luiz aqui tem 9 anos, vou dizer 4 anos mais que o Luiz. 8 é mais novo. A Letícia tem quantos anos? 12. Teria 1 ano mais que a Letícia, teria que incendiar o mundo. Incendiar o país, né? Imagina, né? Então, eu não sei, eu acho que nós temos que mudar algumas coisas, algumas práticas, né? Nós, evangélicos, não estou falando lá fora, nós devemos mudar, nós devemos cobrar mais dos nossos filhos, exigir mais um posicionamento deles. Nós estamos, muitas vezes, super protegendo os nossos filhos, né? E eles estão escondidos numa capa, né? Muitas vezes, como cristão, né? Vem para a igreja, mas ficam ali
desapercebidos dentro da igreja, muitas vezes, né? Se dispersivo por qualquer coisa, eles conseguem se dispersar, né? Tanto que se os nossos filhos se interessassem até numa escola secular, né? Eles estariam despertados. Eu observo aqui, muitas vezes, o negócio da leitura. Por que as nossas crianças não leem? Né? Por que as nossas crianças não leem livro? Porque eles não leem nem a Bíblia. Né? A grande maioria dos pais não dão a Bíblia para o filho, ou se o filho tem, não leem a Bíblia. Né? Porque se lessem, isso aí se destacaria até na própria escola, né? Porque uma criança que lê, e eu vejo de crianças com dificuldade, a criança que lê é diferente. Sabe o que é ponto, sabe o que é vírgula, sabe o que é exclamação, né? É como, né? Não é verdade? Então, né? O judeu, por que o judeu se avança mais, né? Se destaca mais? Porque a criança judaica com 11 anos, ele tem que digitar a Torá. Decorar. Né? Do Gênesis lá até o... Né? Tem que decorar. Tu imagina, né? Os nossos filhos não conseguem ler. Quando é que nós vamos chegar ao despertamento? Né? Fica essa questão para nós, né? Não estou acusando ninguém, estou dizendo nós, como cristãos, né? E será por que os nossos filhos não estão despertados, né? Do Evangelho? Fica uma pergunta para nós, né? Nós mesmos, só nós podemos responder. Amém. Isso é uma coisa que a leitura, né? Eu comecei a testemunhar disso, né? Quando comecei a minha caminhada na fé, né? Eu lia bastante, né? E hoje ainda não falo bem ainda, né? Parece que estou meio língua travada, rápido assim, mas era bem pior. Com a leitura da Bíblia que eu lia, com livros que eu li, eu fui aprimorando, né? A leitura, né? E a gente vê testemunho, né? Aqui na nossa própria igreja, aqui, que o irmão é analfabeto e ele consegue ler a Bíblia. Então a gente consegue praticar, né, a Bíblia, e a gente consegue evoluir, né? O livro, a nossa fala, a nossa dicção, a mente nossa, ela produz muito mais do que nós possamos imaginar. Só que a gente não pratica ela, né? Então a gente acaba ficando naquela molidão, né? Então, nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, de um movimento de vida profunda, que pregavam um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Ponto 3. Raízes do movimento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Betel Colégio, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e partiram desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Austin, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Jonathan Seymour, pertencente a um grupo de santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Iniciado por Parham, ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência às línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Vax 316. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos.
Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312. Essa rua Azusa aí, esse grande pentecostal, é muito famoso, né? A gente vê muito falar dessa rua Azusa. É Né? um movimento Pentecostal, né? Onde fundou a missão evangélica até apostólica. Ali começou a denominar o movimento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Nossas pessoas hoje, aqui no Brasil, a gente tem evangélicos, estava pensando assim hoje, aqui no Brasil a gente tem evangélicos conhecidos, muitos, né? Tem vários nomes que não pode citar aqui, o pessoal sabe, cantores, que se destacaram, até no mundo, acho que eles são conhecidos, né? E só que uma coisa me chamou a atenção, que muitos desses a gente julga, né? Nossa natureza pecaminosa, ela é para julgar, né? Então a gente julga. Muitos desses hoje, evangélicos famosos, que se diz, né? Muitos deles andaram caindo por causa da fama, tropeçaram, né? E não conseguiram mais se levantar. Muitas julgamentos, muitas críticas, né? Muitas coisas, né? Mas aí eu pensei, Davi não caiu também? Quantos outros na Bíblia a gente diz que caíram, né? Erraram, pecaram, mas aí se arrependeram e voltaram. Olha o Pedrão, né? Que a gente falou tanto, né? Negou Jesus, né? Mas teve misericórdia. Então eu pensei, para que julgar as pessoas, né? Hoje, né? O nosso julgamento, né? E julga é Deus. Se a pessoa errou, ela pode se arrepender. Pode ter um julgamento. Israel estava morto. E ele ressuscitou do nada. Deus é misericórdia, então, né? Então que nós não devemos julgar as pessoas. Hoje nossa natureza pecaminosa diz, né? Tem aquela coisa de julgar. O irmãozinho lá é mais fraco na fé, coitadinho. O outro já é bambambam. Aí já, né? Aí deixa aquele de lado. Mas não é assim, né? Muitas vezes a gente vê falar isso, né? Mas não é assim. Vamos ajudar o mais pequeno a se levantar. E se nós ajudamos ali o mais pequeno, depois o mais pequeno, que seria o mais pequeno, entre aspas, não tem mais pequeno, maior, né? Entende um pouco menos, ele pode se levantar de uma maneira tão grandiosa que ele pode ser um grande pastor, um grande obreiro, um grande pregador, né? E às vezes ele não dá valor, né? Deixa aquele irmãozinho lá de lado, aquele lá está passando nesse estado, aquele lá ele julga, né? Mas às vezes aquele lá que precisa ajuda, ele não ajuda, né? E ainda recordando que eu ia falando também das crianças, né? Com certeza, né? A gente não nasceu no lar evangélico, então a gente não sabe como educar uma criança, né? A gente não tem um discernimento, né? De como educar uma criança. Eu, se teria uma criança hoje, não sei como educar, né? E na palavra de Deus, a gente ia tentar, né? Com certeza, a gente ia fazer de tudo para ir nos caminhos do Senhor, né? Mas a gente não teve essa oportunidade. Então, às vezes, que as crianças hoje estão vendo aqui, eu já falei em outras aulas, e venham buscar mais a palavra de Deus, venham, né? Se despertar mais, porque com certeza a consciência da gente, eu falei em outras aulas, julga sempre o passado. Muitas bênçãos hoje, Deus, a gente perde hoje por causa da nossa consciência do passado, né? Fez coisa errada, errou, pecou, fez, aconteceu, né? Muitas coisas que acontecem, e a gente fica martelando, né? E fica ali, né? E aí fica abençoado. Então, quando uma criança desde pequena, ela começa já a ter uma vida madura, uma adolescência madura, ela já começa a crescer mais, né? E a gente teve muita experiência também, que a gente evangelizou, fez parte, né? Um planta, outro semeia, que um mote lá para Paulo, né? A Paulo lá. Daí que a gente ajudou, levou crianças para a igreja, e essas crianças, através da criança, toda a família foi para a igreja. Então a gente teve muito experiência com isso. A gente teve trabalho com evangelismo de crianças, e das crianças, a gente teve muitas experiências com crianças que levaram seus pais, seus irmãos para a igreja. E muitas vezes nem foi pregando, só por testemunho, só por ir. Então o desejo avivado, que nem aquele rapaz tinha 13 anos. Não explica como é que ele pregou, como é que ele chegou, como é que ele pregou. Não sabe, ele nem pregou tão bem, não sabe nem tinha dicção, mas só o querer de pregar, só o querer de evangelizar, só o querer, a boa vontade dele, com o coração aberto, de ir, já era às vezes o suficiente para ter um grande avivamento. Né? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode falar.
não sei se só para continuar, não sei não, biblicamente. E lá nos Estados Unidos está vendo um movimento agora, né? Sim. Lá na universidade, eles que teve também antigamente, agora está tendo novamente. Novamente, né? Eles falam um movimento, mas tá se virando mais, né? Se viram Só para buscar, né? Segunda Segurança, semana né? você buscar. Buscar o avivamento de continuar, né? Que essas pessoas que ficam depois, saem dali, ficam avivadas também, né? Às vezes é um avivamento só por espontâneo, mas está ocorrendo, né? Então, tomara que continue. Então, o ponto 3, para nós finalizar, o avivamento muda a história. E assim como Impacto no mundo, né? É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, no contexto da tragédia do racismo naquela nação. Entre igrejas históricas foi possível contemplar vítimas dos séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e celebrando no Espírito Santo, conforme Efésios 2,14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. imagina, retornando um pouco ao que eu ia falar também, assim, imagina como grandioso, assim já o pessoal, as pessoas já conhecem o pastor Carlos, a Molita, como pastor, como obreiros, como avivados, né, da palavra de Deus, é conhecido. Imagina se tivesse um grande avivamento, né, aqui na igreja, quando ele ser reconhecido, né, alguém levantando, né, o pastor já está fazendo o trabalho dele, mas nós temos que buscar mais, né? Então, buscar mais, cada vez mais, para nós receber esse avivamento, né? Ter nosso nome reconhecido. O pastor Carlos vai ser um marco aqui na Vale Real, né? As pessoas aqui são mencionadas no mundo, mas na cidade onde você mora, você pode ser no estado, a gente pode ser conhecido não depende do mundo, mas para o vizinho, algum lugar onde tu fez parte desse avivamento para algumas pessoas. Não precisa ser para um país, o mundo inteiro. Aqui a gente está citando, né, onde tem um avivamento no mundo, né? Mas pode ser para o teu vizinho, pode ser no teu cidade. Nós devemos ser instrumentos de Deus. A geração depois do avivamento. Depois do avivamento. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças na igreja, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbios 26:20. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Amém? O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Assim, eu sou aluno da escola dominical há muito tempo, né? E assim eu vejo que aqui está sendo muito fácil dar aula, os irmãos não tem muitas perguntas. Então, mas a gente participava muito da escola dominical, onde havia debates, eles debatiam. Teve um debate uma vez que a gente bateu sobre um assunto, um irmão dizia uma coisa, outro irmão dizia outra, outro dizia outra. Naquele debate eu disse que era assim. Aí todo mundo foi contra mim. Não que eu quero ser mais, não, mas a gente tenta estudar, aprender. Aí ficou na dúvida, se eu estava certo, se o irmão estava certo, se o irmão estava certo. Ninguém sabia quem estava certo sobre um assunto. Aí o pastor disse, não, pera aí que eu vou levar para os superiores, eu vou estudar, a gente vai ver. Na outra lição, né, acabou que eu tinha razão, né? Mas não que eu sou mais, mas a gente aprendeu realmente que aquilo era o certo. Nem eu sabia que eu, de repente, tinha firmeza, aquilo que eu falei era certo.
mas era por ali, né? Então, às vezes, eu gostava muito de estudar em casa, de ver, às vezes, falar assim, tem uns irmãozinhos, às vezes, que estudavam em casa e faziam as perguntas só para né, indicar o professor, né, para ver se ele sabia mesmo, né? Mas não é assim, né? A gente vem aprender a palavra de Deus junto, por isso que a escola dominical é aberta para a gente questionar, estudar em casa, isso é muito bom. Às vezes, estudar, ler a lição, né? Meu curso que eu fazia de teologia que eu fiz, outros cursos que eu fazia, eu aprendia 50% em casa, fazendo em casa os cursos, depois a gente tirava as dúvidas no dia da aula. Então eu aprendia mais um pouco, né? Então sempre é bom levar ali para ele, né? Para a gente crescer espiritualmente e ter um avivamento, né? Então vamos para a conclusão. Deus deseja operar nas igrejas do mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as escrituras eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverança e fervor, e haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja abundante em nosso geral. Nós estamos falando com o pastor outro dia, né? Nós estamos falando desde a lição 1 do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, né? Ter comunhão com o Espírito Santo. A gente mais tarde devendo poder trazer um estudo sobre o Espírito Santo. Ele se entristece quando a gente não faz a coisa certa. Então nós vamos buscar mais a palavra de Deus. Nós vamos aprender a aproveitar essa oportunidade que nós temos. Eu estou aproveitando bastante, porque a gente aprende aqui para 2 grupos, né? Então eu estou aprendendo muito com as lições e que vocês também possam aprender e aproveitar esse estudo. Né? Deus tocou nós fazer isso aí, vamos continuar. Só para terminar ainda, uma vida de oração pode reavivar, a vida de meditação na palavra de Deus pode reavivar, a vida de evangelização e de discipulado pode reavivar, a vida de adoração a Deus pode reavivar, a vida ministerial pode acender. O Espírito Santo quer avivar a sua classe, independente do que você seja. O Espírito Santo ele quer encher essa noite e sempre. Aleluia! Aleluia, né? Glória a Deus. Estava orando, né? E meditando sobre essa palavra, né? Não que, irmãos, na explicação que a gente colocou ali, não que queremos culpar, né? Não vamos passar as nossas responsabilidades para outros, né? E eu digo assim, no sentido, né? Que muitas vezes até nós como adultos falhamos, né? Irmão, eu pergunto assim, como é que o teu filho te vê? Né? Qual é o exemplo que você tem dado para o seu filho? Não só você que está aqui, você que está em casa. Teu filho tem te visto orando, teu filho tem visto você lendo a Bíblia, teu filho tem visto você participando das coisas espirituais, né? Porque, como diz o irmão, o Daniel, os nossos exemplos falam mais do que palavras. Se teu filho nunca te viu entrar no teu quarto, dobrar o joelho e orar, provavelmente ele não vai orar, né? Se ele não vê você na manhã ou de noite, pegar a Bíblia, hoje eu vou ler uma porção da Bíblia, né? Vou ler um capítulo aqui, um salmo, né? Vou ler a Bíblia. Nós temos um estudo aí, que a irmã Vera colocou o estudo. Você está fazendo o estudo dessa Bíblia, que ela diz que cada vez que termina ali, né? Vai lá e marca um X ali, ó, um quadro ali. Todos da igreja pode chegar ali e marcar, pegar a caneta ali e marcar, né? Você está lendo? Aonde você está lendo? Aonde você está? Né? Você começou lá no Gênesis, começou no Mateus, né? Tem estudado a Bíblia, né? Então, o avivamento começa por arrependimento, né? Estamos falando de arrependimento. Meus queridos irmãos, nós temos uma oportunidade. Deus tem uma oportunidade de
batizar com o Espírito Santo, né? Porque está sendo pregado. Eu creio que nessa campanha Deus pode batizar muito com o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Deus pode batizar as nossas crianças. Né? E as nossas crianças ser uma tocha acesa lá aonde ele estiver. Deus pode batizar você que está trabalhando, né? E você ser uma tocha acesa no seu emprego, conquistar alma. Deus vai te usar, não é? Muitas vezes a gente pensa que Deus usa nós só no púlpito, né? Ah, só quando está pregando, o pastor está pregando ali que Deus está usando ele. Não. Deus me usou no meu trabalho, quando eu trabalhava. Deus me usa, pode te usar na rua, quando você está andando, né? Deus pode te usar com o teu vizinho, né? Através do testemunho do teu vizinho, né? Deus pode te usar de várias maneiras. Não é verdade? Não é só quando nós estamos aqui atrás do púlpito, né? Pregando o Evangelho. Então, que nós possamos se voltar, irmãos. Deus conta conosco. Está havendo aí um avivamento. Eu não tenho muito acesso, até eu queria dar uma olhada mais a fim, né? Que é lá nos Estados Unidos. Agora, tem um culto lá, um culto numa faculdade, num estado. Procure pela internet, o avivamento dos Estados Unidos. E eles faziam 4 dias que estavam fazendo culto. 4 dias o culto não terminava. O culto estava sempre continuando. 4 dias cultuando a Deus, né? Deus batizando com o Espírito Santo, né? E o culto prosseguindo, e o culto não havia nada. Parece que agora Hoje é 10º dia. 10º dia, né? Hoje sim. Não Então, tem mais lugar dentro da igreja, estão todos lá fora. Exatamente. Então é uma coisa que é para a gente olhar, né, irmão? Vamos pôr os nossos olhos, né? Quem sabe, né? Quem sabe no avivamento da última hora, né? Vai nos alcançar, que pode alcançar a igreja, né? Aleluia. Então, né, vamos estar atentos a essas coisas, né? Vamos estar atentos. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Né? Nós somos os ceifeiros, você fala tanto, né? Nós somos os ceifeiros da última hora. Né? A colheita está, os campos já estão branquejando, não é verdade? Nós somos os ceifeiros, aqueles que vão colher. Essa é a última leva, né, de avivamento aí, né? Deus conta conosco. Amém, meus queridos? Deus possa te abençoar. Eu peço oração pela minha vida. Temos uma semana de decisão, né, irmãos? Temos uma semana de decisão. Não sabe que nós temos orado. Não queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, né? Não queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, né? E contamos, irmão, nós contamos com você para fazer a obra. Amém. Eu não posso. Infelizmente, né? Eu digo assim, ó. Não é o pastor Carlos que vai levar crédito, né? Vou dizer aqui, é a igreja. A igreja somos todos nós. Amém. Todos nós vamos levar crédito. Irmãos, eu estou orando, irmão, para que nós possamos ser a igreja diferenciada no Vale Real. Aleluia. Porque tem muitas igrejas se levantaram no Vale Real. Muitas igrejas fecharam no Vale Real. Mas Deus quer uma igreja, um povo santo, zeloso e boas obras. Irmãos, eu quero uma igreja de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos, que as pessoas possam passar aonde nós estivermos. Dizer, não, Deus fez milagre nessa igreja. Aleluia. Né? Essa igreja é uma igreja de milagre. Eu sou um milagre. Amém. Eu sou um milagre de Deus. A irmã Luciana é um milagre de Deus. Aleluia. A minha esposa, o Lito é um milagre de Deus. Né? O irmão Iago, lá, o milagre de Deus. O Daniel é um milagre de Deus. Né? Vários irmãos são um milagre de Deus. Né? Nós temos irmãos aqui ó, que passaram pelo Vale da Morte. Né? Vale da Sombra da Morte. Né? Somos um milagre da parte de Deus. Então, nós pudéssemos colocar
nós pudéssemos ser um grande, que nós tivemos, quem sabe Deus dá um grande tempo, né? A gente botar assim, ó, uma igreja de milagres. Ministério de Ajuda e uma faixa da igreja, uma igreja de milagres. Deus pode, porque só assim nós vamos ganhar esse povo para Jesus. Se Deus não fizer milagre, não é o Carlos, não é cada um de nós, é Deus que vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. Mas Deus conta comigo e contigo, para nós sermos a diferença. Amém? Em nome de Jesus. Ore pelo irmão Emerson Santos, que vai estar nos trazendo a palavra, o evangelista Emerson Santos, vai estar nos trazendo a palavra domingo pela manhã. Tá? Que Deus possa usar ele grandemente. Alguns já, né, já vão estar conosco, né, bem. Aqueles que querem participar também, né, não só do culto, ao meio-dia, teremos o almoço, vai ficar também conosco, né. À noite nós não teremos culto, irmãos, tá? Então, o nosso culto é pela parte da manhã. Amém. Temos o almoço, a parte da manhã, o culto, às 9 horas, a partir das 9 horas, almoço, meio-dia, e, né, quem quiser ficar aí conversando, vamos ficar conversando, vamos chimarrão, alguma coisa. À noite não haverá culto. Amém? Amém. Amém? Então, convide alguém, né? Convide alguém. Deus vai falar com a sua igreja, irmãos. Não é em vão. Nós temos amanhã, seriam os músicos, né? Hoje é quarta? Quinta, né? Hoje é do jovem, né? Amanhã os músicos e sexta-feira a igreja, comprando toda a igreja para nós fecharmos. Sexta-feira vamos fechar o nosso jejum e oração, tá? Para que Deus venha salvar almas, Deus venha batizar com o Espírito Santo. Se Deus quiser tomar vidas daqui, Deus vai tomar, né? Deus venha realizar milagres. Amém? Então seriam esses anúncios. Nos ajudem. Temos grandes projetos para esse ano. A obra não vai parar. Deus conta comigo. Deus conta contigo. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Aleluia. Deus abençoe o teu ministério. Que Deus te dê saúde. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém?